Olá, galerinha do segundo ano, tudo bem? Vamos para a nossa primeira aula de ciências. Vamos falar sobre a diversidade das plantas. Abre o seu livro aí na página 162. Vamos lá? As plantas são seres vivos. Elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. No próximo slide, vocês vão ver um exemplo de uma planta que se reproduziu, ou seja, ela deu frutos. Essa é a jaqueira. As plantas podem ser encontradas no solo, que são chamadas de plantas terrestres. Na água, são chamadas de aquáticas, ou elas podem ser encontradas presas nos galhos de outras plantas ou cercas, que são chamadas de plantas aéreas. No próximo slide, você vai ver aí o exemplo de uma planta terrestre, uma planta aquática e uma planta aérea. As plantas também podem ser encontradas em desertos, em regiões geladas. Por exemplo, você vai ver no próximo slide plantas cobertas por gelo e plantas que nascem no deserto, onde é muito seco, muito quente, possui pouca água, né? Vamos dar uma olhada? Quanto ao tamanho das plantas, elas podem ser bem pequenas ou podem ser gigantescas, como por exemplo a samaúma da Amazônia. Ela também é conhecida como algodoeiro e é a maior árvore da Amazônia. Vamos ver no próximo slide o exemplo? Olha aí o tamanho desse tronco. E olha do outro lado, uma florzinha bem pequenininha, né? Então, elas variam muito de tamanho. Ao mesmo tempo que elas podem ser muito grandes, né? Elas também podem ser bem pequenas. Existem algumas espécies de planta que vivem pouco tempo. Eu vou dar o exemplo, o tomateiro. Outras vivem milhares de anos. Nós temos o exemplo da sequoia. No próximo slide, vocês vão ver a sequoia, que é uma árvore mais velha registrada, possui cerca de 4.650 anos de idade e ela se encontra lá na Califórnia. E temos o tomateiro, vamos ver? Algumas plantas nascem naturalmente, pois suas sementes são levadas para outros lugares. Por exemplo, pelo vento, pela água das chuvas ou até mesmo junto com alguns animais. Então, o animalzinho vai lá na árvore, pega uma frutinha, come e ele joga fora a semente. Essa semente que ele jogou fora vai cair na terra. Vai ter a luz do sol, vai ter a água da chuva, tudo que a sementinha precisa para poder nascer, crescer, se reproduzir, né? E é isso que acontece. Entendeu? Então, os animais ajudam também fazer com que nasçam outras plantas, outras árvores, né? Então, no próximo slide, você vai ver alguns exemplos de animais que ajudam nessa dispersão das sementes. Outras plantas nascem porque o ser humano semeia e cultiva. Então, o homem vai lá, joga a sementinha na terra, ele rega, ele cuida, né? É igual, gente, se a gente pegar um grãozinho de feijão e colocar num vasinho, ela vai nascer. Mas para ela poder nascer, a gente precisa colocar ela no sol, precisamos molhar a planta, não é? Aí sim ela vai nascer, vai crescer e vai poder se reproduzir. Então, nós também colaboramos para o nascimento de muitas árvores, de muitas plantas, de muitas flores bonitas.
As plantas produzem seu próprio alimento por meio de um processo chamado fotossíntese. Vamos ver no próximo slide como esse processo acontece? As plantas absorvem parte da energia da luz do sol. Essa energia é utilizada para transformar o gás carbônico, que é absorvida do ar, e a água, que é absorvida do solo, em alimento e gás oxigênio. O gás oxigênio é o gás que nós usamos para respirar. Todo esse processo é chamado de fotossíntese e ocorre principalmente nas folhas das plantas. Além de produzirem seu próprio alimento, as plantas servem de alimento para outros seres vivos, como, por exemplo, a vaca que se alimenta de grama e o ser humano que se alimenta de frutas, legumes, verduras, grãos e etc. As plantas também protegem o solo da chuva e do vento, impedindo que o solo seja desgastado. Aproveitem, vamos procurar o significado da palavra que está em destaque no dicionário. Além disso, elas também oferecem abrigo a diversos seres vivos. Vamos dar uma olhada? Agora que nós já ouvimos um pouco da explicação, vamos fazer as atividades da página 168 e 169. Depois você vai lá no próximo slide que você vai ver o gabarito dessas atividades, tá bom? Um beijo e até a próxima, meus amores!